volta com o TVBA Entrevista com Sérgio Silva. Hoje, nesse dia 24, agora 11 horas, 23 horas, mais 4 minutinhos, nós estamos aqui ao vivo. No primeiro bloco eu fiz alguns comentários duros, outros elogiosos, a respeito da situação. Mas agora, vira a página, vamos falar sobre a aposentadoria, vamos falar sobre os direitos previdenciários. Hoje, como eu disse no primeiro bloco, eu estou trazendo a nossa gerente do INSS de Joinville região. Ela, que tem o nome de Jutália Rosa Santos Rodrigues. Jutália, tu veio de João Pessoa, é isso? Isso mesmo, João Pessoa, bem longe. Há quanto tempo tu estás em Joinville? Eu estou há quase 11 anos em Joinville, desde julho de 2000. Diferença muito grande entre João Pessoa, para quem não conhece. Fala um pouquinho da tua cidade, como é que é? A minha cidade é sol o ano inteiro, muito verão, né? Uma cidade muito tranquila. João Pessoa é uma cidade pouco explorada turisticamente, portanto, a violência lá ela é muito pequena, né? Uma cidade bastante hospitaleira, que tem o apelido de Cidade Verde, porque tem uma zona de Mata Atlântica muito grande, preservada, cidade bonita, né, tranquila para se viver, o ano inteiro a temperatura é entre 20 e 30 graus, assim. E o que te fez trocar essa beleza, pelos teus olhos até ficam iluminados quando fala, né? Por Joinville, não que Joinville não seja bonita, mas o que te trouxe de lá para cá? Primeiro nós mudamos para essa região aqui porque meu pai era militar do Exército e veio transferido. Né? Entendi. E nós tivemos o desejo de conhecer também aqui o Sul. Estamos há mais de 11 anos em Joinville. Já amamos muito Joinville. Gostamos muito daqui também, desse local. Muito boa cidade de se morar, né? Tirando um pouco dessa chuva aí, desse aguaceiro. Mas a cidade é muito querida, muito boa. Que bom. Ela é formada em Direito, também é pós-graduada em Direito do Trabalho e Direito Administrativo e trabalha há 25 anos na Previdência, que hoje comemora, como eu disse, 88 anos. E também eu estou aqui com o Rodrigo Coelho, ele que é formado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, pós-graduado em Direito Previdenciário pela FAAT, autor do livro Guia do Direito Previdenciário. Vou mostrar aqui. Olha que livro bonito, Rodrigo. Né? Você é natural de Joinville? Sou. Nasci em Joinville em 80, tenho 30 anos. É a terra que eu amo. Escolhi apesar de ter feito faculdade em Florianópolis, mas voltei para cá assim que me formei. É uma cidade maravilhosa, sem dúvida. Rodrigo, o que te fez, né, a optar no direito pela Previdência? Obviamente, até vejo a foto lá aos fundos sindicatos bancários, né? Meu pai tem uma origem, você conhece muito bem, de defesa dos trabalhadores, né? E logo após ele ter deixado o mandato dele como juiz do trabalho em Florianópolis, ele voltou para Joinville e abriu o escritório de advocacia, voltado à área trabalhista e previdenciária, né? E eu, na época da faculdade, eu me interessava muito pelo direito ambiental, direito internacional também me atraía muito. Cheguei a fazer alguns cursos no Instituto Rio Branco, mas após o final do curso, nos últimos 2 anos, com o escritório ganhando vigor, eu vinha para cá no final de semana, e nas greves que tinha muito na Universidade Federal, longas greves que a gente enfrentou no governo Fernando Henrique, eu acabava ficando aqui muitos dias e acompanhando o escritório, acabei me encantando pelo direito previdenciário, que sem dúvida alguma é o direito mais social que existe dentre todos aqueles que o direito tem, civil, penal, administrativo, etc. E é o que mais está ao alcance do povo. Isso me dá uma realização pessoal, Sérgio, muito grande, assim, em termos de conseguir um benefício, às vezes um salário mínimo para uma pessoa, um LOAS, um auxílio acidente, um benefício previdenciário, que deixa a pessoa assim, a cumprir o papel social dela no dia a dia com as pessoas mais carentes da sociedade, que é as pessoas que às vezes nem pagam o INSS, que têm direito mas querem buscar uma solução. Exatamente. Então esse foi o motivo de eu optar por essa área, acabei me encantando, fiz a pós-graduação e no final do ano retrasado eu lancei o livro aí, que até quero destacar aqui a venda dele, que não era toda a renda, é voltada para o lado do idoso Betânia, que tem um trabalho social muito bonito, Joinville, muito
Olha, o livro é o seguinte, Guia do Direito Previdenciário. A primeira pessoa que mandar um SMS dizendo assim, eu quero o livro, nós temos um exemplar aqui para você, ok? Só mandar um SMS dizendo, Sérgio, meu nome é tal, eu quero receber o livro para poder, evidentemente, a partir da leitura, servir como guia. Agora, eu vou passar... Eu tenho algumas perguntas, muito obrigado pelo SMS, já está chegando, eu prometo que vou tentar colocá-los todos no ar à medida que eles vão chegando, mas eu quero perguntar o seguinte para a nossa gerente, eu vou te tratar de você, tá? À vontade. Como faz para ter direito à aposentadoria? O que a pessoa tem para fazer para ter direito? Então, as pessoas procuram muito, né, o INSS para receber essa orientação, então é importante dizer, Sérgio, que a aposentadoria é uma coisa que a pessoa tem que construir ao longo de sua vida, né? Guardar conservar os seus comprovantes de suas contribuições para o INSS, as contribuições que eles vertem na condição de empregado, na condição de contribuinte autônomo, em qualquer condição. É importante que essa construção da aposentadoria se dê desde o primeiro trabalho. Então, a pessoa começou a trabalhar, ele tem que começar a contribuir para a Previdência Social. Para o empregado, isso se dá de forma automática, né? Porque a obrigação da contribuição é da empresa, né? Mas quando a pessoa ela trabalha no serviço autônomo, ela mesma tem que buscar se regularizar perante a Previdência Social para, a partir dali, começar a construir a sua aposentadoria. Porque a Previdência é prevenir hoje, para no futuro você ter direito a receber o seu benefício quando você não tiver mais em condições de trabalhar. Jutália, é muito comum eu ouvir esta pergunta de, por exemplo, uma costureira que trabalhou como autônoma uma vida inteira, só que não recolheu a sua aposentadoria, né? E ela diz assim, mas agora eu quero tentar recolher para ter o direito pelo menos ao auxílio-doença, porque senão, se acontecer alguma coisa comigo, eu não posso estar amparado nem na doença. Tem prazo, tem tempo para ela ter que juntar este valor de aposentadoria ou de previdência, melhor dizendo? Então, a pessoa que começa a contribuir hoje, Sérgio, a partir da primeira contribuição, caso essa pessoa venha a ser acometida de um acidente, qualquer tipo de acidente, ou também de algumas doenças especificadas em lei, como doenças graves, ela já pode ter direito a esse benefício de auxílio-doença, a partir da primeira contribuição. Mas, se for uma doença comum, ela só vai ter direito a esse benefício de auxílio-doença depois da 12ª contribuição. Mas é importante frisar, Sérgio, que a pessoa não pode começar a contribuir já depois que ela já está incapacitada para o trabalho. Entendeu? É importante, porque a aposentadoria e o benefício previdenciário, ele é como um seguro. Você tem que contribuir antes para poder ter o direito depois. 12 meses antes. E isso, 12 meses antes de ter ficado doente, né? Se nesse meio tempo acontecer uma doença, por exemplo, um acidente grave de trabalho, etc., eu não tenho direito de receber o que a gente chama de pensão. O acidente de trabalho dá direito a pessoa receber a partir da primeira contribuição. Já. Caso ela venha a sofrer um acidente, ela já vai ter direito a receber o benefício. A doença é que não. A doença é que não. O acidente, seja do trabalho ou seja de qualquer natureza. A partir da primeira contribuição, a pessoa já tem direito a receber esse benefício. Agora, vamos imaginar, nessa mesma linha de raciocínio, eu estou contribuindo há 10 meses. De repente, eu vou fazer um exame de saúde e constato que eu tenho um câncer. E que eu, daqui a pouco, vou morrer. Eu não tenho esse direito, então? Então, Sérgio, assim, é difícil para a gente estabelecer isso nesse momento. Porque o que acontece? Se acontecer essa situação, a pessoa adoecer, né? Ela vai ser avaliada pela perícia médica do INSS e a perícia médica do INSS vai fixar qual foi a data que essa pessoa ficou incapacitada. Então, o fato de você só ter ficado não tira, né, o direito seu de continuar trabalhando. De continuar trabalhando. Muitas pessoas trabalham doente. A doença é uma coisa, a incapacidade é outra. Então, assim, se a tua incapacidade foi somente depois da 12ª contribuição, você vai ter direito ao benefício, mesmo que tua doença tenha iniciado antes. Muito bem. Né? Rodrigo, vamos falar um pouquinho agora
sobre tempo de serviço rural e de insalubridade. As pessoas ainda fazem confusão nessa questão, né? Mas quanto tempo eu trabalhei na roça e eu tenho que ter agora um tempo que eu trabalhei na roça, mais o tempo que eu trabalhei em carteira numa fábrica, ou aquele que trabalhou muito tempo insalubre e depois passou a ter um trabalho não insalubre, ou o contrário. Esses dois tempos, Rodrigo. Perfeito. É muito comum em Joinville, Sérgio, pessoas que vieram do sul do estado ou de outras cidades, do Paraná, por exemplo, para cá na época da forte imigração para trabalhar em empresas como a Tupi, Embraco e tal, e que na época trabalhavam na lavoura. Até 88 é possível somar o tempo rural a partir dos 12 anos de idade. Não só o tempo rural, como também o tempo de aluno-aprendiz, que é o tempo estudado em colégio agrícola, por exemplo, como temos aqui em Araquari o Carlos Gomes de Oliveira, né? A partir dos 12 anos de idade, até, por exemplo, a pessoa conseguiu o primeiro emprego, ou até a época do batalhão, que é muito comum, até o casamento, no caso das mulheres também, que é muito comum, né? Então, o tempo rural, apesar de muitos falarem aí que acabou, não acabou, ele existe, é possível somar até os dias de hoje, tá? Sem problema algum, a pessoa pode somar ao tempo de carteira. É o tempo normal que se corre na aposentadoria para quem tem carteira assinada. Exatamente, foi uma garantia da Constituição. Nem mais nem menos, um ano trabalhado na roça, um ano que vai para a aposentadoria. Exatamente, a única coisa que se exige é que a pessoa tenha um mínimo de contribuição de carteira para somar o tempo rural. Por exemplo, o homem para se aposentar tem que ter 35 anos de contribuição. Certo. Se ele tiver 15 anos de carteira, os outros 20 pode ser de rural, de roça. E se ele tiver 10 anos de carteira e 20 de rural? Ou 25 de rural? Daí depende do ano em que ele completou a carência. Porque, por exemplo, antigamente para se aposentar bastava 5 anos de contribuição. Uhum. Isso foi até 92. Depois, quem começou a pagar o INSS após essa data, se exige 15 anos de contribuição. Então a pessoa tem que ter 15 anos de contribuição, que é a carência mínima que se chama para se aposentar. Mas, por exemplo, quem pagava INSS antes da mudança da lei, que foi em 91, tinha uma tabela de transição, que se acabou agora em 2011, que agora são 15 anos. Mas, por exemplo, até ano passado era 14 anos e 6 meses. Em 2009 era 14 anos. Tinha um tempo lá atrás que era 10 anos, 9 anos. Então, se naquele ano a pessoa completou a carência exigida, por exemplo, 10 anos, e tinha os outros 20 de rural, 25 anos de rural, pode se aposentar sem problema algum. Esse cálculo pode ser feito no INSS ou só em escritório de advogado? Não, tranquilamente. O site do INSS hoje está bem acessível, é um site tranquilo de se fazer pode a simulação. Pode se fazer essa simulação lá. Perfeito, é tranquilo fazer, ou faz o agendamento pelo telefone 135, que é o telefone ligação gratuita feita pelo INSS, das 7 da manhã às 7 da noite, inclusive às 10 da noite, inclusive sábado esse trabalho. Realmente é interessante esse atendimento. O INSS ele tem os seus problemas, claro que tem os seus problemas ao longo dos anos, aquelas filas intermináveis que existia, mas ele, nos últimos 10 anos, praticamente teve um avanço muito grande. Muito bem. Em termos de informática, em termos de administração de filas, e esse agendamento eletrônico, realmente, pela internet, facilitou bastante a vida dos segurados da Previdência. Bacana! Nós vamos para um breve intervalo comercial, 11 horas 17 minutinhos. Daqui a pouquinho nós voltamos ao vivo, continuando com a conversa sobre Previdência, aposentadoria e os seus direitos. É um instante só.